Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso querido canal, aonde aprendemos uns com os outros. Eu não esqueço de falar do nosso canal do coração, @aprendendo uns com os outros. Meus irmãos, para que fiquemos fortalecidos, amparados por esse Pai de amor, não é? Nós vamos fazer nossa mentalização. Meus irmãos, né? Eu vi uma palestra ontem do Haroldo Dutra Dias. Muitos conhecem. Ele é um palestrante espírita, mas ele fala para todos, né? Todos nós do planeta, todos filhos de Deus, né? Porque nós sabemos que religião espírita, católica, budista, umbandista, né? E outras mais do bem que ajudam o ser humano a caminhar no caminho do bem, a nos mostrar que somos seres espirituais criados à semelhança do nosso Pai Criador, que Ele nos criou, que nos deu uma centelha dele, que nós temos essa centelha, e essa centelha nos garante que nós não morremos, né? Nós nunca vamos morrer, nós somos espíritos eternos, não é? Que fomos criados para sermos felizes, para penetrarmos nos mundos felizes, não é? Juntos com os santos, os anjos, os arcanjos, que estão lá fazendo a vontade do nosso Pai Criador, não é? Limpos dessas impurezas que nós, por sairmos, né, das leis, dos 10 mandamentos do nosso Pai Criador, nos perdemos, mas que a hora que voltamos, o nosso Pai Celestial está de braços abertos para nós, que nós somos os filhos pródigos, não é? A parábola do filho pródigo, eu já passei há muito tempo, depois passarei de novo. Somos nós que tínhamos tudo, não é? Que nem o filho pródigo, tinha tudo, aí falou para o pai que ia embora, foi, aí perdeu tudo, não é? Se perdeu no caminho e depois voltou, não é? E foi recebido de braços abertos. É assim que nosso Pai Celestial faz com todos nós, não é? Então, como a gente sabe, o Brasil, não é? É o coração do mundo. Todos sabem, o mapa do Brasil é a forma de coração, é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. É um lugar em que tem tudo que planta dá, tem ouro, tem pedras preciosas, tem petróleo, tem tudo tem no nosso país. E tem pessoas passando fome, não é, meus irmãos? Crianças passando fome, não é? Mulheres sendo mortas, homens sendo mortos, né? Isso não é isso que nosso Pai Criador quer de nós. Veio a pandemia, né, meus irmãos? Vocês lembram? Veio a pandemia, nós ficamos dentro de casa. Para quê? Para aprendermos, para ficarmos mais perto da família, para exercitarmos o amor, a caridade, né, a benevolência. Para isso, não é que nós ficamos. E agora nós estamos a mesma coisa. Então, meus irmãos, às vezes eu fico pensando, de repente, por nossas próprias obras, né, virá uma outra pandemia ou uma outra forma de despertarmos. E nós não precisamos disso. Nós temos a lei do nosso Pai Criador dentro de nós. Vamos nos esforçar, né? Vamos nos esforçar para fazer o bem. É tão bom fazer o bem, não é? Depois que fazemos o bem, nós sentimos uma paz, uma tranquilidade, não é? A mão do nosso anjo da guarda nos abençoando, não é? E feliz porque nós estamos no caminho do bem, não é mesmo? Então, meus irmãos, vamos à nossa mentalização para nos fortalecermos, para que os nossos pensamentos estejam sempre no bem. Como eu sempre falo, quando vier um pensamento mal,
imediatamente vamos substituir por outro do bem, de amor, de caridade. Nós podemos fazer isso, claro. E a centelha divina que nós temos? E vós sois luzes, que Jesus falou. Né? Não vamos pôr como tem no Evangelho, né? Pôr a lâmpada embaixo da mesa. Não, vamos pôr a lâmpada no alto para nos clarear, para nos iluminar, não é mesmo, meus irmãos? Então vamos à nossa mentalização. Mentalizando uma suave luz que nos envolve da cabeça aos pés, envolvendo o corpo e a alma, penetrando no alto da nossa cabeça e se espalhando por todo o nosso corpo físico e espiritual, revitalizando, nos revigorando, não é? Para que, fortalecidos, nós possamos trabalhar os bons pensamentos de confiança, fé e esperança em dias melhores. E nós vamos trabalhar isso, meus irmãos. Essa mentalização está sendo fortalecida por todos nós do grupo e por todos que estão nos vendo nesse momento, não é? Porque as nossas mentalizações envolvem todo o globo terrestre, entra, o bem penetra em todos os corações que estão receptivos, né? E os que ainda não estão, vão despertando. Essa é a nossa meta, não é, meus irmãos? Todos nós alegres, felizes, trabalhando no bem, um ajudando o outro, um irmão ajudando o outro, não é? Perdoando. Meus irmãos, vamos nos perdoar. Fizemos alguma coisa errada? Vamos pedir perdão ao nosso Pai Criador e vamos acertar o erro. E tchau, vamos agora para o bem, só o bem, pensar no bem, exercitar o bem, não é? Então, é isso. Hoje, eu falei um pouquinho mais, mas nós vamos continuar o Evangelho, né? Eu estou aqui, né? Deu tempo de chegar, não? E preparar aqui, né? E chegarmos à continuação do nosso Evangelho, que nós estamos no capítulo 7, né? Bem-aventurados pobres de espírito, e hoje eu vou passar o item 12, que faz parte, né, meus irmãos, do orgulho e da humildade. E aí eu vou passar o capítulo 7, item 12. Amanhã vou passar o item 13, que vai ser a missão do homem inteligente na Terra. E com a missão do homem inteligente na Terra, que somos nós, não é, meus irmãos? E já estamos, né, numa fase de aprendizado linda, maravilhosa, já confiamos no nosso Pai Criador, já fazemos nosso exame de consciência, já escutamos Santo Agostinho já está muito feliz conosco. Eu tenho certeza que Santo Agostinho, aquelas crianças do grupo, do canal @aprendendo uns com os outros, já estão se conectando com o bem, já estão me ouvindo as lições que eu deixei há tantos anos atrás, não é? Santo Agostinho, obrigada por ter nos ajudado a fazermos o exame de consciência e também anotarmos num caderno, né? Termos um caderno para anotar o que eu fiz hoje, desde que levantei até a hora que fui dormir. E daqui a 10, 20, 30, 40 anos chegar e falar, nossa, eu isso, há muito tempo que eu já não faço. Como eu estou perto de Jesus, como um dia eu vou chegar e dizer como São Paulo falou, Jesus está em mim, né? E eu estou nele. Falar como Jesus falava, o Pai está em mim e eu estou no Pai, não é? E São Paulo também falou que ele já não sabia, né? Quando ele estava fazendo as obras por ele mesmo ou pelas mãos do Mestre Jesus. Somos nós, chegaremos lá, não é? São Paulo viveu aqui nesse planeta Terra, como nós estamos vivendo.
Então, vamos, meus irmãos, o 12º item do capítulo do Orgulho e a Humildade. Vamos. É praticamente a última. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, que a taça da iniquidade tenha transbordado em todas as partes. Foi o que eu falei, né, meus irmãos? Veio a pandemia, não é? E poucas pessoas se melhoraram, não é? Pelo que nós estamos vendo aí, pelos noticiários, pelas coisas que não devemos fazer, não é mesmo? A inquietação se torna geral. A quem culpá-la, senão a vós, que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como a benevolência pode existir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas esse meio é infalível. Tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta aos olhos, antes daquilo que toca o coração? Porque o vício da opulência é objeto de vossas adulações, quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade? Que um rico deboche, perdido de corpo e alma, apresente-se em qualquer parte e todas as portas lhe são abertas, todos os olhares são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possui ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de se corrigirem de seus defeitos? Meus irmãos, vou responder essa pergunta, hein? Cala fundo, hein? Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possui ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de se corrigirem de seus defeitos? Ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública como o vício em andrajos, mas o orgulho é indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais se sobressaírem sobre o bom senso e a razão? Porque cada um quer se elevar acima do seu irmão. Hoje, a sociedade sofre disso as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir, é para lhes dar tempo de refletirem e de se emendarem sob os golpes que, de tempo em tempo, ele dá em seu orgulho para diverti-los. Mas, ao invés de se humilharem, revoltam-se. Então, quando a medida está cheia, ele os abate inteiramente e a sua queda é tanto mais terrível quanto tenham subido mais alto. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos. Retoma coragem, entretanto,
em sua misericórdia infinita. Deus te envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e as grandezas de tua passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é o maior quem foi o mais humilde entre os pequenos desse mundo, que aquele que mais amou seus irmãos é também aquele que será mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores, que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1862. Então, em 1862, foi deixada essa mensagem de alerta para nós, né? E até os dias de hoje, né? Nós ainda, né? Não estamos, né? No caminho reto. E isso nós precisamos, né, meus irmãos? Mas para seguir o caminho de Jesus, o caminho que nosso Pai nos deixou é o amor. E o amor está plantado em nós desde que fomos criados, porque Deus é amor. Então nós vamos fazer brotar o amor no nosso coração, nos nossos corações, todos nós, né? Porque todos nós já estamos envolvidos na doce paz de Jesus, nós já conhecemos Jesus, né? Nós conhecemos as suas leis, conhecemos os seus mandamentos, conhecemos o seu amor por nós. E ele está sempre dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele nos alivia e nós seguimos nossa caminhada, né? Jesus não diz que vai tirar a nossa cruz, né? Que nós não vamos todos, né, nos acertar com a lei. Vamos sim, mas o jugo dele é leve. Então, o jugo dele é leve, então a gente com ele vai passar tranquilo, não é? Vai passar tranquilo na prova e na expiação. Não é mesmo, meus irmãos? Então, nós fiquemos na doce paz de Jesus e vamos ao que nos diz André Luiz, no capítulo 7, item 12, que ele chamou sinais de arrogância. Nossa, vamos à lição. O orgulho transforma as melhores intenções em realidades desastrosas. Ainda quando desejas fazer o bem, a arrogância atrapalha. Ofereces ajudas, mas revelas superioridade. Dás a esmola, mas não evitas o desprezo. Ouves o infeliz, mas não ocultas a apatia. Visitas o doente, mas conservas distância. Trabalhas na assistência, mas exiges privilégios. Fazes a doação, mas queres reconhecimento. Atendes o sofredor, mas não desces do pedestal. Estás no grupo de auxílio, mas rejeitas a tarefa menor. Cultivas o ideal de servir, mas alimentas a competição. Participas da instituição religiosa, mas reclamas os primeiros lugares. Se te encontras no caminho da renovação íntima à luz do Evangelho, combate com rigor os sinais de arrogância, a fim de que ela não interfira no exercício da fé, pois o orgulhoso, embora pareça aceitar a vontade divina, na verdade, pensa que Deus está à sua disposição. Meus irmãos, cala fundo, muito fundo, e faz a gente melhorar muito mais a cada dia a dia. Eu vou até repetir.
É bom ficar na nossa memória agora, ainda mais que horas são? Já são quase 10, quase 22 horas, né? Logo nós vamos deitar no nosso travesseirinho, a cabeça no nosso travesseirinho e vamos ficar cheios do amor de Deus e vamos receber ao irmos dormir, sonhos maravilhosos nos mostrando caminhos de luz, de paz, de equilíbrio, de amor, de tudo que o nosso Pai Celestial prepara para nós. Se te encontras no caminho da renovação íntima, à luz do Evangelho, claro que nos encontramos. Combate com rigor os sinais de arrogância. Vamos, meus irmãos, apagar os sinais quando chegarem perto de nós. Sai para lá. A fim de que ela não interfira no exercício da fé, porque nós estamos exercitando a nossa fé no nosso Pai Criador a cada dia, pois o orgulhoso, embora pareça aceitar a vontade divina, na verdade, pensa que Deus está à sua disposição. Fiquemos na doce paz de Jesus, que Jesus nos abençoe, nos guarde, que Maria Santíssima, nossa mãe, nos proteja, que nós estejamos diretos com os pensamentos no nosso anjo guardião, que está conosco desde que fomos criados. Vamos então. Então vamos agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, não é? E até o nosso próximo encontro, o joinha no nosso canal e vamos, entrelaçados no amor de Jesus, levar o amor, a paz, a fraternidade, o equilíbrio a todo o planeta. E que assim seja, e que essa musiquinha que está tocando possa entrar nos nossos corações, na nossa mente e nos dar toda a paz, toda a alegria para seguirmos em frente. E assim é.